E nós temos que entender que enquanto nós continuarmos repetindo padrões negativos, nós vamos continuar tendo os mesmos resultados. E elas pensam que elas podem literalmente fazer escolhas, mas o que elas não compreendem é que a mente delas já estão programadas e elas se iludem que elas vão escolher. Mas, na verdade, elas vão escolher. Só que elas acabam escolhendo sempre aquilo que o padrão dá de bandeja ali para ela. Eu digo que a palavra principal, que muitas pessoas me perguntaram, mas como é que eu faço para me libertar da ansiedade? Como é que eu faço para me libertar disso, daquilo? A palavra principal é o aprender. Por muitos anos eu ouço muitas pessoas dizendo várias coisas para mim. Quando as pessoas se conectam a tudo que eu tenho ensinado, se conectam normalmente com a minha história, eu ouço muito algumas pessoas dizendo, Diana, mas será que a minha vida vai mudar? Quem já não se perguntou sobre isso, né, gente? Será mesmo que a minha vida vai mudar? Eu já ouvi também pessoas perguntando, mas será que eu vou conseguir sair dessa estagnação, parar de patinar na minha vida? Outras perguntas também que são bem comuns, são pessoas perguntando, será que eu vou conseguir me livrar da ansiedade? E o meu relacionamento, Diana, será que um dia, né, vai acontecer um milagre e ele vai melhorar? Diana, e como que eu faço para vencer a insegurança? Diana, mas como que eu faço para realizar os meus sonhos? Será que vale a pena eu acreditar nos meus sonhos? Sabe o que é incrível? É que as mesmas perguntas que me fazem eram as perguntas que eu tinha dentro de mim. E nada por acaso, né? A quantidade de pessoas que eu já ajudei que passam por situações muito parecidas do que eu passei na minha vida. O fato é que, como eu disse ontem para vocês, eu realmente possuo um caminho. O meu método, ele promove resultados e resultados palpáveis de mudança de vida no coração, no mundo emocional das pessoas que realmente desejam ter essa transformação. Porém, infelizmente, respira fundo, senta no bumbum porque eu vou ter que falar. Infelizmente, gente, nem todo mundo vai entender. Infelizmente, nem todo mundo vai decidir. Infelizmente, as pessoas vão, muitas delas, não todas, que bom que não todas, mas muitas pessoas vão olhar para a oportunidade e vão falar assim, mas eu acho que não. Eu acho que isso não é para mim ainda. E vão passar o resto da vida ainda se questionando, mas quando que a minha vida vai mudar? Essa é a diferença entre os fazedores e os limitados, porque existe uma grande diferença entre os fazedores e os limitados. Os limitados, eles ficam sempre buscando uma resposta e nunca usufruindo das que surgem no caminho. Os fazedores, eles usam todas as respostas, eles testam todas as respostas. E o ato de testar todas as respostas dá oportunidade de escolha, porque a partir do momento que você testa algo, que você se treina em algo, você pode escolher se é isso para a sua vida ou não. A maioria das pessoas hoje acham que com dinheiro elas podem resolver todos os problemas delas, todos. Elas acham que com dinheiro elas vão ser mais felizes. Bom, apesar de que eu acho que eu nunca vi alguém dando um rolê de lanche infeliz. Realmente, faz sentido. Realmente, o dinheiro, ele compra muitos momentos de felicidade. Elas acham, sim, que se elas fizerem viagens de férias, elas vão resolver toda a insatisfação da vida dela. Eu também pensava isso. Lembro quando eu morava naquela casa, lembra que passou aí a foto para vocês? Nada de errado com aquela casa, era uma casa em construção, mas ali tinha naquelas paredes muita dor, muita frustração, muita mágoa no meu coração, no coração do meu marido, porque a gente sofreu muito para chegar até ali, a gente atrasava as prestações. E, gente, era toda uma situação que quem vai estar lá comigo no PPI vai entender tudo isso. Eram muitas dores. Então, eu achava naquela época que se eu tivesse dinheiro para fazer uma bela viagem pelo exterior, quando eu voltasse, eu ia voltar feliz. Amigo, nós levamos as dores na mala. Aliás, nós somos a própria mala da dor. É exatamente por isso que muitas pessoas continuam vivendo sempre a mesma vida, porque elas acham que o dinheiro vai resolver tudo, mas na verdade o dinheiro é um meio, não um fim. E nós temos que entender
que enquanto nós continuarmos repetindo padrões negativos, nós vamos continuar tendo os mesmos resultados. E elas pensam que elas podem literalmente fazer escolhas, mas o que elas não compreendem é que a mente delas já estão programadas e elas se iludem que elas vão escolher. Mas, na verdade, elas vão escolher. Só que elas acabam escolhendo sempre aquilo que o padrão dá de bandeja ali para ela. Eu digo que a palavra principal, que muitas pessoas me perguntaram, mas como é que eu faço para me libertar da ansiedade? Como é que eu faço para me libertar disso, daquilo? A palavra principal é o aprender. Aprender. Esta é a palavra, aprender. Aprender. Se nós aprendemos algo novo, nós encontramos um novo caminho. Então, esse é o segredo. Esse é o segredo para você ter algo novo na sua vida, para você resgatar a sua autoconfiança, porque ela está dentro de você. O mundo está dizendo para você que não existe, que você não é autoconfiante. Eu, Diana Souza, estou aqui para dizer que isso sempre esteve dentro de você. Só que em cima da autoconfiança, você foi colocando um monte de coisas. Você colocou insegurança, você colocou a aprovação dos outros, você colocou frustrações de várias metas que você não colheu até hoje, que você não conquistou até hoje. Você colocou um monte de não que a vida te deu. Você colocou várias coisas e ela está lá, sabe aquela peça de roupa que vai ficando lá para o fundo do guarda-roupa? Ela está lá. E nós, através desse processo, vamos te direcionar para que você possa resgatar verdadeiramente. Que o que, na verdade, eu fiz foi aprender algo novo. E eu aprendendo algo novo, a partir do momento que eu tive ação e eu coloquei em prática, eu comecei a viver algo novo. Eu comecei a ter novos resultados, completamente diferentes. Deixa eu explicar para vocês agora como é o fluir da nossa mente, porque os nossos neurônios, eles trabalham o tempo todo. Eu entendo e eu aprendi que a repetição gera um processo de aprendizagem acelerada. Tudo que se repete na nossa vida, nós aprendemos muito mais fácil, ok? Deixa a coach beber uma água aqui. Vamos entender algo. Deixa eu ir para o quadro para poder explicar para vocês. Deixa eu vir aqui e mudar para eu poder me ver aqui. Olha só. O que acontece? Nós temos, ao longo dos nossos anos, vamos imaginar que você tem 30 anos, 20 anos, 50 anos, não sei. Acredito que é a média aí, 35 a 50 anos que deve estar com a gente, de 25 a 50 anos que deve estar com a gente. A nossa mente, quando nós estamos no ventre da nossa mãe, e ela não completou ainda 3 meses de gestação, a nossa mente, o nosso cérebro, os nossos neurônios são como essa folha aqui. Eles estão em branco. Eles estão aqui prontos para receber uma informação. Só que você é um feto pequenininho que se transformou num bebezinho que está dentro da barriga da sua mãe a partir do 3º mês. O teu cérebro já começa a colher informações. E ali os neurônios que estão dentro do seu cérebro, vários neurônios, eles começam a praticar o download, ok? Eles ligam o Wi-Fi conectado nas informações da mamãe, do papai, do estilo de vida, onde você, criança, está recebendo a informação. Então, nesse momento, o que acontece? Eu vou colocar apenas alguns desenhos, mas eu quero que você imagine que são bilhões desses outros desenhos aqui, ok? E aí, o que acontece? Esse neurônio aqui, ele recebe uma informação. Vamos imaginar que a mamãe, com você na barriga, ficou muito nervosa. Passou nervoso por algum motivo, por alguma situação, e ela se sentiu vulnerável, se sentiu de alguma forma rejeitada. E este neurônio seu aqui recebe a informação. E quando ele recebe essa informação, ele começa a transmitir essa informação para outro neurônio. E transmitindo essa informação para outro neurônio, eles se conectam em algo chamado sinapse neural. Então, o processo de transição de informação acontece por conta da sinapse.
de um processo sináptico. Então, imagina que esse neurônio, ele não simplesmente se conecta com esse automaticamente, não. Ele precisa passar por uma transição chamada conexão de neurotransmissores. E os neurotransmissores são chamados de serotonina, dopamina, que são os nossos neurohormônios. E os nossos neurohormônios, eles estão conectados com o nosso mundo emocional. Então, quando a mamãe se sentiu rejeitada, de alguma forma, o nível de cortisol, que é um hormônio chamado hormônio do estresse do nosso organismo, aumentou a dose e o teu cérebro recebeu essa informação e esse neurônio captou essa informação que enviou para esse outro neurônio aqui e esse outro neurônio enviou para esse, que enviou para esse e assim eles vão caminhando, fazendo a sua conexão sináptica automaticamente. Eles vão fazendo a sua conexão sináptica. E o ato de fazer a sua conexão sináptica, muito obrigada. O ato de fazer a conexão sináptica, você vai criando uma trilha neural. Fala comigo aí, ser de luz, você que está comigo, fala assim, informação. Você recebe toda uma conexão, uma rede de informação. Ai, Diana, mas esse negócio é muito complexo. Para tudo. Você não precisa decorar nada disso. Eu só estou trazendo fatos aqui para que você entenda que não é uma motivação. Não. A sua mente, ela foi programada. Este aparelho que você está usando para me assistir, ele recebeu um comando seu. Olha, entre no canal, entre no app lá do YouTube e de lá você vai no canal da Diana Souza e para você entrar no meu canal, houve uma programação no meu canal, houve uma live programada, houve toda uma estrutura, para você estar aqui me assistindo é toda uma estrutura, uma programação, informações que se conectam. E depois você para e pensa assim, cara, mas será que a minha vida vai mudar? Mas por que a minha vida não muda? E muitas vezes a sua vida não muda porque você é viciadinho nisso aqui, nessa trilha neural. Então, se mamãe recebeu um impacto emocional e se sentiu rejeitada, e isso, por acaso, que nada é por acaso na vida, eu acredito que tudo tem um sentido, isso continuou se repetindo, e se repetindo, e se repetindo, e se repetindo, e se repetindo. Muitas vezes, a sua mente viu, a sua mente ouviu, a sua mente sentiu. Essa sinapse neural que eu disse aqui para vocês, ela é responsável por levar a informação de um neurônio para o outro. A conexão sináptica. É até interessante, depois vocês pesquisam nas redes sociais, no YouTube, enfim, nos sites, para vocês entenderem. É a coisa mais linda. Você olhar o cérebro trabalhando, gente. Como que pode uma massa que pesa uma média de 200 gramas ter a capacidade de comandar completamente o ser humano? Você sabia que o cérebro humano é a massa mais modelada mundialmente? Que todos os homens modelam o sistema neural para criar as máquinas, criar a inteligência artificial? Então, se a mamãe recebeu todo esse forte impacto emocional, eu tenho muitas repetições de imagens. Galera, isso aqui é conteúdo do meu treinamento principal. Isso aqui é um dos meus conteúdos principais. Meus coaches aprendem isso aqui. Eu estou entregando para vocês algo que é a cereja da cereja do bolo. Então, vamos lá. A Diana aprendeu, não com a minha mãe, mas eu trouxe essa marca da minha avó paterna, da mãe da minha mãe. A Diana aprendeu sobre a depressão. Ela recebeu, porque ela ouviu muito que a avó era sofrida, nananana, essa informação veio e gravou aqui. A partir do momento que ela gravou, ela foi se repetindo, Quando a minha mente viu, ouviu e sentiu o impacto emocional forte
da falta de dinheiro, da solidão que eu sentia quando meu marido viajava, eu ficava sozinha. O Genival viajava, ficava 15 dias fora a trabalho, e eu via ele 3 dias só no mês, era 3 dias, ele ficava 15 dias, depois ele voltava a ficar mais 3 dias, e eu comecei a sofrer ali, eu estava com uma bebê recém-nascida, sem dinheiro, dependendo de pessoas, ficava sozinha, eu tinha só a minha mãe, que morava longe de mim, então a solidão começou a tomar conta da minha mente, o meu cérebro começou a se conectar a todas as dores. E aí ele me levou ao quê? Qual era a dor que mais tinha empatia com a dor que eu estava vivendo? A lembrança do sofrimento que a minha avó teve. E automaticamente eu comecei a repetir o quê? O padrão dela, por isso que eu pensei em algumas vezes até acabar com a própria vida, enfim, isso são vários detalhes que eu já vivi na minha vida. Isso foi gerando forte impacto emocional. Por quê? Se eu tinha uma programação, o meu cérebro não precisa criar outras imagens, ele não precisa criar outras informações, ele só repete. Repetição. Por isso que toda live eu venho aqui e volto no conteúdo que eu falei ontem, trago mais conteúdo novo, porque o ato de repetir gera uma nova programação. Se assim eu fui programada a ter uma vida de né? Você sabe o que eu estou querendo dizer? Por que não usar da mesma receita e criar uma nova vida? Pronto. Aí eu descobri o segredo. Eu descobri que desse mesmo neurônio maledito aqui, que falava que eu era depressiva, que ninguém me amava, que ninguém ia me valorizar, que eu não deveria de confiar nas pessoas, que eu não ia ter dinheiro para pagar minhas contas, que a ansiedade ia tomar conta da minha vida e sempre ia fazer sentido na minha vida, que eu não tinha dinheiro, que eu não tinha tempo, que ninguém cuidava de mim, que ninguém me respeitava, que a família era uma droga, bibibi, bobobó. Todas essas informações que o meu neurônio me convencia diariamente através de sentimentos e pensamentos, eu decidi. Fala assim, decisão, manda no chat aí todo mundo, decisão. Tudo começa com a decisão, hashtag decisão, hashtag decisão. Eu peguei a informação e me conectei a um outro neurônio. Mas como que você fez isso? Gente, lógico que não racionalmente, emocionalmente. Eu comecei a comunicar o oposto disso. E eu comecei a repetir um novo estilo de vida. Eu mergulhei, lembra que eu falei para vocês que eu investi em muitos treinamentos seguindo uma metodologia. Porque existe uma maldição aí que a galera está sofrendo uma obesidade mental de conhecimento. A galera pega o conhecimento de uma live, da outra, e eles se sentem perdidos, porque eles não pegam uma metodologia e seguem. Imagina só, a minha filha estuda numa escola que tem uma metodologia. No ano passado, eles mudaram a metodologia de ensino. Até as crianças se adaptaram, foi um conflito. Por quê? Porque se você ficar, cada hora você ficar pulando igual bolinha de ping-pong, você não consegue aprender e não sai da caixa. Eu segui aquela metodologia e fui. E através de exercícios profundos, eu comecei a me conhecer. E eu decidi usufruir de uma nova página da minha vida. Eu tinha um padrão de dor. Eu tinha a marca da pobreza, da depressão, do desprezo. Eu tinha tudo isso na minha geração. Lembra que eu falei que a minha mãe sempre foi muito amorosa e meu pai sempre foi um homem que eu sempre admirei no sentido de autoridade, de integridade, e a minha mãe sempre presente, sempre paciente. Só que dentro deles, eles trouxeram dores. Dentro de mim, eu trouxe dores e vou passar para as minhas filhas. E assim vai, assim nós vivemos. Todos nós temos algo a quebrar. Todos nós temos algo a romper. Então, entenda o que eu estou dizendo. Padrão é tudo aquilo que está se repetindo na sua vida. Se repetindo. De repente, você fala assim, ai, Diana, mas a minha mãe, ou o meu pai, ou o meu líder principal, minha babá, meu irmão mais velho, eu faço o oposto deles. Nossa, eu faço o oposto deles. Óbvio, ok. Por exemplo, meu pai fumou 32 anos. Eu tive repulsa por anos de cigarro. Na verdade, não gosto até hoje. Posso sentir o cheiro. Porque era uma coisa que eu jamais que eu queria. Eu via minha mãe passava mal de falta de ar. Hoje, graças a Deus, meu pai não fuma há anos.
foi liberto disso. Mas por conta do que ele fazia repetidamente, eu me rebelei a esse padrão. Eu falei, não, eu não quero isso para minha vida. Eu não quero isso. E isso faz mal, isso é ruim. Eu entendi. Mas eu poderia ter me espelhado e ter repetido. E todos nós, você consegue entender que as manias financeiras das pessoas que te ensinaram, você tomou para si ou igual ou daquele norte totalmente oposto? Você consegue entender que os seus relacionamentos ou são iguais aos relacionamentos de quem te ensinou, ou são o oposto? Eu vejo que tem pessoas que me procuram e falam que estão sofrendo por conta de estar passando por divórcios, e me dizem assim, Diana, mas os meus pais nunca se divorciaram, mas eles estão juntos até hoje. Você se rebelou, meu bem. Se rebelou e não quebrou o padrão. Não está virando a página e está sofrendo por essa dor. Está sofrendo, se sentindo angustiado, se sentindo preocupado, se sentindo travado por conta das suas emoções. Lembra que eu falei da medida ontem? Então vamos lá, vamos pensar aqui na medida, ó. Eu tenho aqui 0 e eu tenho aqui 10. Você aprendeu a ser um 4 em uma área da sua vida emocional. Vamos alucinar, vamos criar uma história aqui. Que você viu, você ouviu, você sentiu que as pessoas à sua volta, elas eram até felizes, mas numa medida, certo? Então, elas não eram nem 10, nem felizão, super dispostos, super ativos, pessoas fazedoras. Não, elas nem eram limitadas. Elas eram pessoas na medida 4, aqui, 4. E você começa a caminhar a sua vida. Você está aqui, ó, você aqui bonitinho, né? Você está aqui bonitinho, gente, eu sou uma excelente coach, não necessariamente desenhista, mas tudo bem. Você está aqui bonitinho e, de repente, você começa a ler um livro, aí você assiste uma live, aí você faz isso, aí você faz aquilo, e a tua vida até começa a fluir, né? Caminhar. Aí do 4 você vai para o 5, você vai para o 5, você vai para o 6, você vai para o 7, você vai indo, você está caminhando, ó, tá vendo? E você está quase chegando no 10. Mas, de repente, vem aquela enviada do trem lá de baixo e fala algumas coisas para você e te desanima. Te deixa angustiado, te coloca dúvida, fala, se eu fosse você, eu não lia esse livro não fazia esse treinamento não, porque esse negócio aí não é de Deus, esse negócio já fiz e para mim deu errado, por isso que sua vida está desse jeito, porque você fica procurando essas coisas. E aí, de repente, você... lembra do Chaves? Você míngua. E aí você volta para a medida. A mesma coisa com vida financeira, né? Quem nunca? Agora a minha vida está prosperando, eu estou nadando no dinheiro, eu paguei todas as contas, o dinheiro está sobrando, estou viajando 3 vezes por ano, e está tudo lindo, está 10, 10, 10, 10, uhul! Acontece alguma coisa. Perde o trabalho, ou vem um imposto que estava atrasado, ou vem uma coisa, ou vem uma notícia ruim, e dá um jeito de voltar. Conta para mim. Está vivendo esse babado? Quantas coisas na sua vida? Pensa nas áreas da sua vida. Seja na vida social, seja na vida emocional, seja na vida profissional. Em quais áreas da sua vida você se vê sempre voltando? E quando você volta, você está sempre recomeçando, e recomeçando, e recomeçando, e recomeçando, e recomeçando. Você até sobe, mas de repente você desce, parece que desce mais rápido do que sobe. 3 aninhos no sofrimento, aí você luxa uns 2 aninhos, depois você cai 5 anos. Qual é o padrão que você vem repetindo? Só que pergunta que não quer calar. Depois que você descobrir esse padrão, o que você vai fazer com ele? O que alimenta o padrão? O que alimenta o padrão é a crença. A crença alimenta o padrão. A crença é a causadora e é responsável do padrão.
As pessoas que te ensinaram, no qual você aprendeu, são as pessoas que acreditavam naquilo mesmo não querendo. Ninguém, gente, ninguém quer ter problema na vida. Nós não nascemos para serem felizes, as pessoas só querem dar certo, eu sempre falo isso. Nós não nascemos para sofrer. Nós nascemos para ter uma vida e uma vida abundante. Uma vida plena e abundante. Mas que maldição é essa que esse trem fica se repetindo sempre, sempre, sempre? Por que a minha vida sempre se repetia e sempre voltava para trás e sempre voltava para trás? Porque eu tinha crenças. Todos nós temos crenças fortalecedoras ou crenças limitantes. Sabe qual era a minha crença? Essa loja não é para mim. Eu lembro de uma época, até uma situação que foi até engraçado. Olha que loucura a mente da pessoa. Quando a minha carreira de coach começou a fluir, fazia 1 ano que eu era formada em coach, e aí o negócio começou a funcionar e as coisas começaram a dar certo. Quando a minha agenda de coach começou a um aluno indicar para o outro, o negócio começou a bombar. Quando eu falo agenda de coach, é lá atrás, quando eu aplicava só coach individual, tá, gente? Eu não fazia os treinamentos, nada disso, estava bem começando. Hoje a minha rotina é totalmente diferente, hoje eu sou focada em treinamentos. Naquela época, eu comecei a atender loucamente pessoas e não tinha essa tecnologia. 9 anos atrás, não tinha. Tinha até Skype e tal, não sei o quê, mas a galera não era ligada nesse mundo online. Então, tinha que ser presencial o negócio. E eu comecei a atender em Americana, que é a cidade que eu moro, aqui no estado de São Paulo, interior de São Paulo. E o negócio bombou tanto que eu abri um dia da minha agenda em São Paulo. E eu atendia num escritório na Avenida Paulista, em São Paulo. E eu me lembro que o meu marido falava assim, Di, eu já estava ganhando bem, enfim. O trabalho, quando ele realmente gera resultado na vida das pessoas, as pessoas pagam bem por isso. E isso é merecimento e honra. Mas na época eu não entendia isso. E eu lembro que meu marido falava assim, Di, você precisa comprar umas roupas novas para você. Aproveita que você tem ido para São Paulo e vai naquelas boutiques que tem lá na Avenida Paulista, tem aqueles shoppings incríveis, e faz uma compra de roupas para você. Compra camisas, compra blazers. Sempre soube que eu sou apaixonada por blazers. E ele falava isso, eu ficava imaginando na minha mente as boutiques que eu passava na frente quando eu vinha da estação do metrô, da estação Brigadeiro, na Avenida Paulista. E aí eu pensava assim, olha que loucura, eu já estava começando a atender meus alunos. Olha a crença. Ele é louco. Imagina que eu vou comprar roupa naquelas lojas. Meu Deus, eu vou deixar o limite do meu cartão inteiro lá numa peça. E eu lembro que ele disse assim para mim, nada de errado com isso, tá, gente? Mas ele me disse, ele falou, amor, está proibida de comprar essas roupas numa Magazine. Nada de errado com isso, tá bom? Mas ele queria, eu entendi o que ele queria que eu sentisse o merecimento de tudo que eu estava fazendo e colhendo. E aí até que teve um dia, eu tive uma janela na minha agenda de coach, e eu desci para a Avenida Paulista, era tipo 2 horas da tarde, era logo depois do almoço, e eu desci, eu falei, eu vou dar uma andada. E fui andar, fui respirar, porque eu atendia até muito tarde. Saía de casa 4:30 da manhã, chegava no hotel meia-noite, eu ralei bastante. E eu fui dar uma respirada e eu comecei a andar, passar na frente daquelas lojas. Vocês não têm ideia a guerra mental que eu sofri na minha cabeça para eu entrar dentro daquela loja. E eu não estava entrando para pedir informação, eu entrei para comprar. E eu comecei a provar roupas. A Ellen está aqui, Ellen Fernandes, minha amiga querida, está aqui, sabe que não me deixa mentir. E realmente, eu comecei a provar as roupas e eu comecei a perceber que elas ficavam bem no meu corpo, que todas as peças ficavam maravilhosas, não tinha aquela coisa do braço ficar grande, a perna não sei o quê, não sei o quê. E eu comecei a perceber. É incrível, gente. Comprei uma sacola de roupas para mim. Quando eu cheguei em casa, meu marido fez eu vestir todas, desfilar para ele. Olha que loucura. Esse é meu marido, seu Genivan, meu parceiro e sócio. Aí, depois, na outra semana, eu fui atender em São Paulo, e aí eu fui trabalhar num treinamento, voltei. Quando eu voltei, ele tinha feito uma faxina no meu guarda-roupa. E ele tinha doado quase todas as minhas roupas. Quando eu vi aquilo, lembra inteligência emocional, autorresponsabilidade, ele falou, amor, eu só doei as roupas que eu nunca vi você vestir. Agora você tem espaço para você se vestir bem, do jeito que você merece. Eu quase surtei
surtei. Eu quase surtei. Falei, você tá doido? Ele falou assim, olha, fica tranquila. Na mesma mão que eu doei, na outra eu trouxe. E aí ele pegou uma sacola gigante e me deu várias roupas lindas, camisas, blazers, calça social, que eu gostava bastante. Hoje eu já tô meio rebelde, gosto de um tênis e tal, mas eu amava roupa social. Gosto ainda. Crença. A crença nos aprisiona. E eu podia muito bem comprar uma peça que eu pagaria o mesmo valor numa loja top ou não que seja. É questão de escolha, óbvio, nada de errado com uma loja com um preço melhor, nada de errado. Mas a questão é, quantas mais coisas e quantas mais áreas da minha vida que estavam travadas, porque eu não me sentia merecedora de colocar o pé na abundância e na oportunidade. Naquela época, eu estava decidindo ser uma pessoa diferente. Então, eu precisava enfrentar os meus próprios medos. Eu precisava enfrentar meus próprios medos. Então, gente, entenda uma coisa, que tudo aquilo que nos bloqueia, pode ser a maior lição da nossa vida. E hoje eu sei que eu sou uma mulher merecedora de toda a prosperidade que existe no mundo, mas que essa prosperidade só sempre, a cada caminho, irá se conectar comigo se eu permitir viver algo novo na minha vida. Viver verdadeiramente algo novo. Isso me fez lembrar da história de uma aluna minha. Uma vez ela falou assim para mim, Diana, eu quero só simplesmente me sentir bem, porque a minha vida está prosperando, só que eu estou infeliz com o meu trabalho, e eu sei que eu posso ter muito mais produtividade, eu posso ser muito melhor, tinha uma grande oportunidade dela conquistar um cargo lá naquele trabalho, e ela não estava conseguindo. E no caminho de tudo que ela foi aprendendo nas minhas aulas, no meu treinamento, ela foi aprendendo, e nas mentorias, ela começou a ter clareza de quem ela realmente era. E um dia eu perguntei para ela na mentoria, minha amiga, qual é o @ do seu Instagram para poder te marcar? Porque eu marcava todo mundo. E ela falou, não, eu não tenho Instagram. Eu falei, não, você não tem? Não, tudo bem, não tenho. Ok, nada de errado com não ter, mas ficou ali, né, uma interrogação. Resumindo toda a história, ela não tinha Instagram porque ela tinha medo de se expor. Ela mostrava para todo mundo que ela era forte, que ela era bem resolvida, mas dentro dela tinha uma mulher insegura. Ela ouvia muito, quando era criança, do pai e da mãe assim, olha lá o que você vai falar, nós vamos na casa do parente tal, olha o que você vai falar, olha como você vai se comportar. Então, em tudo que ela fazia, ela ia para a escola, olha as notas que você vai tirar. Ela era muito cobrada pelas notas, muito cobrada, então ela passou uma infância inteira com muita, 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 muita cobrança. E o que aconteceu? Ela criou uma crença de que se ela se colocasse, se ela mostrasse para as pessoas quem ela era, se ela mostrasse com clareza quem ela era, as pessoas não iriam amá-la. E naquela época, ela estava saindo com um mocinho que era apaixonado por ela. E ela não se permitia ser amada por ele, não se permitia levar um relacionamento sério. Ela estava com esse relacionamento escondido de todo mundo e não precisava, porque ela era uma mulher livre, jovem livre, ele jovem livre, mas ela se escondia dentro dela porque ela tinha medo do que os outros iam falar, da repreensão, do fato dela desagradar os outros, porque foi isso que ela aprendeu. Inconscientemente, a mensagem que ela entendeu dos líderes dela, dos pais, que era, se ela falasse qualquer coisa, se ela desagradasse as pessoas não iam amá-la. Então ela se fechou dentro da casa dela. E ela passou a não confiar em mais ninguém, nem nela. E ela conquistou uma baixa estima e conquistou uma insegurança gigante dentro dela. Um potencial enorme dentro dela para desabrochar. Mas ela estava presa no mundo emocional dela. Porque como o pai e a mãe tinham medo de se expor e de serem rejeitados, porque já tinham sido rejeitados como criança, ensinaram a filha a ser assim também. E a situação dela era muito viciosa. Quando ela estava numa galera, ela falava para mim nas mentorias que ela não falava quando ela estava numa roda. Porque vai que o que iam pensar mal dela, vai que iam interpretar coisas diferentes dela. Prisões mentais, prisões emocionais. E ela fez todas as aulas, os módulos dentro do PPI, e dentro da mentoria ela conseguiu entender, através
de técnicas que eu vou usando dentro da mentoria, ela compreendeu que realmente ela estava presa dentro dela. E eu me lembro até hoje, a primeira foto que ela postou, quando ela abriu o Instagram dela, foi uma selfie que ela fez dela com o computador, com a galera. Hoje ela é Master Coach formada e certificada pelo Instituto, ela é palestrante. E hoje ela trabalha na carreira que ela é apaixonada. Não vou falar a carreira que é aqui, porque senão pode ser que alguém a conheça e saiba de quem eu estou falando. Mas hoje ela trabalha na carreira dela e ela está noiva daquele rapaz que ela nem deixava ele assumir ela como namorado. Eles estão construindo uma casa linda e em breve eles estão casando. Algo novo. Algo novo. Mas como ela fez isso? Ela mudou o estilo de vida dela. Ela enfrentou os próprios medos. Eu sempre digo, não vai com medo. Sinta o medo e vá. Enfia a cara no medo e vá. Só vá. _Belly, ela perguntou no meu Instagram assim, Diana, como sair da estagnação e evoluir? E a resposta é reprogramação de crenças. Lembra dos neurônios que eu falei para vocês? Se eu tinha um neurônio que me levava para a depressão e para a angústia, é através exatamente daquele ponto que eu vou mudar a minha vida. É exatamente através daquele ponto que eu vou caminhar de uma forma diferente. Muitas vezes na minha vida, eu paralisei, porque eu queria fazer do jeito que eu sabia. Nós precisamos aprender um método diferente, um processo diferente. Se não está funcionando, você não vai desistir, mas você persiste. É uma diferença muito grande entre você insistir e persistir. Agora, querer mudar de vida e continuar fazendo as mesmas coisas, isso é ilusão. Isso é ilusão. Vamos por um exemplo aqui. Uma comunicação. Uma pessoa que diz, eu estou paralisada. Eu estou paralisada. Essa palavra, esta fala, esta frase, eu estou paralisada, não sei o que fazer. Qual é a imagem neural que cria na minha mente? Lembra dos neurônios? Qual é a cena que abre na minha mente? Eu me vejo parada, eu me vejo estagnada. Respondendo a sua pergunta, Sibeli, eu me vejo estagnada. Então, eu comunico que eu estou paralisada, que eu não sei o que eu faço, me vejo aqui na minha mente, abriu meu balãozinho de pensamento aqui, me vejo paralisada, realmente parada, sem saber para onde ir, como se tivesse um monte de portas à minha volta, e eu não sei nem para que lado que eu vou. E depois dessa comunicação, desse pensamento, eu começo a me sentir ansiosa. Por quê? Porque eu começo a pensar muito no futuro, eu começo a pensar como é que eu faço para vencer essa paralisia, como é que eu faço para vencer essa estagnação. E agora o meu sentimento é de ansiedade. E a ansiedade gera desânimo. A ansiedade, ela provoca procrastinação, desânimo. E agora que eu estou desanimada, eu acredito que realmente eu estou estagnada. Ponto. Agora vamos inverter. Invertemos toda a situação. Vamos pensar numa comunicação de tudo que eu tenho que fazer, eu dou um jeito. Tudo que precisa ser feito, eu faço. Forte isso, hein? Tudo que precisa ser feito, eu faço. Precisa ser feito? Eu tenho que fazer? Então eu faço. A partir do momento que a minha boca falou isso, a minha mente está vendo o quê, gente? Qual é a cena? Eu me vejo fazendo, eu me vejo movimentando, e movimento gera movimento. Eu me vejo movimentando, eu me vejo sentindo alegria. A partir do momento que abriu, balãozinho de pensamento, eu me vejo movimentando, realizando as coisas acontecendo, como eu me sinto? Eu me sinto feliz, motivada, eu me sinto determinada. E qual é a base que estamos estudando agora? Eu me sinto autoconfiante. E a partir do momento que eu me sinto autoconfiante, eu acredito, eu sou autoconfiante, eu posso, eu consigo. A pergunta que eu faço é, quanto você repete a fala da estagnação e da paralisia? Ou quanto você repete a fala de que o que tem de ser feito você faz, você consegue, você é capaz? A palavra tem poder. Muito poder.
E você até acha que ela não se realiza. Mas é exatamente por achar que ela não se realiza que você sofre. Então agora, sinta aí no coração, no seu coração, palavras que se tornam realidade de alunos meus que decidiram sair da dor e evoluir. O PPI na minha vida é transformador, está sendo transformador, me curou de uma depressão, me trouxe de volta a minha família, que é o meu bem mais precioso. Enfim, agradeço a todos aí da equipe de Ana Souza, ao Gerivan e todos que estiveram junto com a gente. Percebe? O que aconteceu com essa minha aluna, o que aconteceu com o Fernando, que vocês acabaram de ver no vídeo, eles mudaram os seus padrões. Tinha um padrão de comunicar, de pensar, de sentir. Eles reprogramaram. Mas não simplesmente mudando as palavras, não. Porque nós temos vícios emocionais. Vícios que nos alimentam e que faz fluir isso de novo. Então, eles passaram por técnicas de reprogramação. E através dessas técnicas de reprogramação, nunca mais eles foram as mesmas pessoas. Então, anota aí bem grande. Padrão é tudo aquilo que eu aprendi. Padrão é tudo que você aprendeu e você repete. Igual ou oposto. Ponto. Crença é o que você acredita e faz parte da sua vida. Agora, o que você tem acreditado até então é realmente o que você merece viver? A minha aluna que eu contei da história do Instagram, ela mudou o mundo emocional dela. E através de mudar o mundo das palavras, ela mergulhou num processo e colocando em prática todos os dias os exercícios que eu ensino nas mentorias e no meu módulo, no passo a passo meu módulo, ela literalmente deixou de ser aquela pessoa escrava do seu mundo emocional. Escrava completamente do seu mundo emocional. Agora, muitas vezes, você se vê no caos da sua casa, na sua vida, no seu trabalho, e você fica olhando para aquilo e fala, meu Deus, mas e aí? Quantas vezes na vida você já teve oportunidades para fazer uma grande mudança e por causa de medo você não tomou a decisão? Quantas vezes na vida você ficou em cima do muro por medo de dizer não ou de dizer sim? Ficou no meio do caminho. Eu quero que você imagine aquelas pontes. Sabe aquelas pontes? Elas são feitas de madeira e correntes que ficam entre uma montanha e outra. O que divide as montanhas é um grande abismo. E eu quero que você imagine agora, pense comigo, reflita e pense comigo. Imagine que algo novo está se abrindo para a sua vida. E você subiu na ponte. E você tem a oportunidade de seguir reto, de fluir reto. Mas você parou no meio da ponte. E de repente começa a ventar muito. E o vento é as histórias do passado, dos momentos que não deu certo. As coisas que as pessoas disseram para você. O que a mídia diz para você. O que os fracassados não fazem nada da vida deles e ainda matam os seus sonhos. O que todos eles, esse é o vento. E quando começa a ventar muito, você começa a balançar nesta ponte. Isso te gera medo. E já que te gera medo, em vez de você ir para frente, você volta para trás. Quantas vezes na vida você já fez isso com você? Quantas vezes na vida você deixou de seguir uma direção? Sinceramente, até quando? Maísa compartilhou aqui, o medo realmente paralisa. O medo, eu falo que ele é uma mola que te puxa sempre para a medida. Lembra da medida? Por conta de sentir medo, vamos lá. Por conta de sentir medo, como eu não sei o que me espera aqui, eu não sei o que me espera aqui. Ah, mas é 10, o que me espera é 10. Não, para tudo. Você não sabe que o que te espera é 10.
Então, o que você faz? Aqui você está na zona de conforto, você conhece tudo. Você conhece as pessoas que são iguaizinhas a você, que vivem iguais a você. Você sabe os seus vícios, você sabe as suas manias. Então, você fica aqui, ó, vivendo essa vida sempre na redoma. Só que aqui no alto, tem o mundo das suas metas, dos seus objetivos. Quem diria que um dia eu poderia estar na frente de uma câmera e ministrando para dezenas de pessoas, como eu já ministrei para milhares de pessoas, ensinando elas que elas podem ser pessoas completamente diferentes. Quem diria que essa meta, esse objetivo da minha vida, que é ajudar multidões, se realizaria? Algo eficaz, que realmente funciona, diz que isso mudaria. Sempre eu falo isso. Em todas as minhas conexões com os meus alunos, eu sempre falo que, gente, que se a Diana mudou, qualquer ser humano pode mudar de vida. Porque pensa uma pessoa que tinha limitação. Eu era insegura, eu era tímida. Nós fomos fazer uma pesquisa de várias fotos antigas minhas, e eu mostrei para o Stefferson, que trabalha aqui na nossa equipe. Eu falei, Sté, dá uma olhada no meu sorriso. Tem uma foto que eu estou abraçada com várias amigas, todas estão sorrindo, eu também, mas eu sorri assim. Eu tinha uma tristeza dentro de mim. Eu não sabia como curar essa tristeza. Mas chegou uma hora na minha vida que eu entendi. Eu entendi que realmente eu ainda não estava vivendo a vida que eu nasci para ter. E hoje eu quero que você decida ser autoconfiante. Só que tem um detalhe. Às vezes é um bloqueio emocional, às vezes é um trauma, às vezes é uma dor emocional, às vezes é uma angústia. Eu recebi uma mensagem hoje, que inclusive eu vou até aqui. Eu não posso falar o nome. Na verdade, a minha equipe me mostrou, eles que tinham respondido, que foi uma mensagem que mandaram, acho que no direct do meu Insta, eles que acompanham. Eu vou ler só um pedacinho. A mensagem diz assim, ó, só um pedacinho. Diana, eu perdi meu pai muito cedo, com poucos anos, não vou citar aqui o número, mas ela era uma criança e o pai faleceu. A mãe começou a cuidar dela, das irmãs, e por conta de toda aquela dor da perda do pai, desde pequena, ela teve muitas dificuldades na aprendizagem, nos estudos, e isso tudo foi limitando. E aqui, ó, tá aqui a mensagem, eu não vou mostrar quem é, mas tá aqui a mensagem para vocês verem. Por conta de dores, ela sofreu muitas limitações na própria vida, muitas angústias na própria vida. E realmente, hoje, tem um grande sonho, mas não consegue realizar. Porque tem uma crença na mente que não vai conseguir, tem uma crença na mente, um trauma, uma lacuna emocional que está travando ela. Por quê? Porque a dor ainda não foi tratada. Porque a dor ainda não foi curada no coração. Precisa resgatar essa perda desse pai e trabalhar o resgate da identidade, o resgate da vida sobre a vida dessa pessoa. A partir do momento que você trabalha o resgate da vida sobre a vida, é como o processo da metamorfose, né, da borboleta, que ela sai de dentro do casulo e ela simplesmente se torna um ser humano completamente diferente. Se torna um ser humano completamente abundante. Até quando você vai se permitir ficar preso no casulo? Ou então, viver experiências sem sentido, para fazer com que a sua vida se torne uma vida muito melhor. O que é que vocês vão fazer? E qual é a decisão que vocês tomam? Para hoje já sair melhor do que você entrou nessa aula de hoje. Para hoje, você conquistar algo gigante na sua vida. Assim como os meus alunos têm conquistado. Assim como os meus alunos têm se tornado. Sinceramente.